Oi, pessoal, meu nome é Mariana, eu sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre alimentação, resposta imune e Covid-19. Qual a relação? Nos últimos meses, a mídia veiculou várias notícias sobre a imunidade e a Covid-19, sobre a importância da gente fortalecer o sistema imunológico. Mas você sabe o que é o sistema imunológico? O sistema imunológico, ele pode ser definido como o nosso sistema de defesa, aquele que age contra micro-organismos que penetram no nosso corpo ou agem, então, contra a transformação maligna de células. Esse sistema ele é constituído por várias células e moléculas que possuem a capacidade de reconhecer estruturas estranhas. Então, por exemplo, quando o nosso corpo é invadido por um vírus, essas células de defesa elas são ativadas para que as mesmas possam destruir o vírus, inativá-lo, agindo assim contra o desenvolvimento de infecções. Esse sistema imunológico ele é influenciado por vários fatores e um deles é a alimentação. E como que a alimentação pode modular a resposta imune? É sobre isso que nós vamos conversar agora. Vamos lá? Então, a alimentação, ela pode ter uma influência positiva ou negativa sobre a nossa resposta imune. Isso vai depender do tipo de alimento que a gente consome. Então, vejam na imagem que uma alimentação adequada, saudável, equilibrada, rica em frutas, hortaliças, ela melhora a resposta imune. Por outro lado, uma alimentação inadequada, rica em açúcares, em gorduras, pobre em frutas e hortaliças, ela piora a nossa imunidade. Ou seja, os dois principais fatores dietéticos que deprimem a nossa resposta imunológica são o excesso de açúcar e o excesso de gordura saturada. Essa gordura saturada ela é encontrada especialmente em alimentos de origem animal, como carnes gordurosas, manteiga, leites e derivados integrais e em vários produtos industrializados, como nuggets, biscoitos recheados, sorvetes e até mesmo nas frituras. Já foi comprovado por estudos científicos que o consumo excessivo tanto da gordura saturada como do açúcar desencadeia um processo inflamatório, o qual está associado com a depressão do sistema imunológico. Inclusive, em animais, já foi demonstrado que esse padrão dietético é capaz de aumentar doenças pulmonares ocasionadas pelo vírus da gripe. Daí a importância de nós evitarmos esses alimentos, de restringir o seu consumo no nosso cotidiano. Infelizmente, o que nós temos visto nos últimos meses é justamente um aumento do consumo de alimentos industrializados, fáceis de preparar, mas que são ricos em açúcares e gorduras, como fast food, salgadinhos de pacotes, chocolates e biscoitos recheados. Esses alimentos são também hipercalóricos e, ao mesmo tempo, pobres em vitaminas, minerais e fibras. Já está claro, então, que uma alimentação inadequada leva à inflamação crônica e prejudica a nossa defesa contra o vírus. Além disso, pode exacerbar as sequelas da Covid-19 e piorar condições crônicas já existentes. Daí a importância de nós mudarmos esse padrão alimentar para que a alimentação possa exercer efeitos positivos sobre o nosso sistema de defesa. E quais seriam então as recomendações? Que alimentos nós devemos consumir para fortalecer o nosso sistema imunológico? Entre as recomendações nutricionais para esse período da quarentena, nós temos o aumento do consumo de alimentos fontes de antioxidantes. Então, durante o processo infeccioso, acontece no nosso corpo o aumento da produção de radicais livres, que são moléculas químicas que oxidam as nossas células, prejudicando a sua função, inclusive a função das nossas células de defesa. Daí a importância da gente consumir esses antioxidantes, porque eles têm a capacidade de neutralizar os radicais livres, melhorando assim a nossa resposta imune. Essas substâncias podem ser encontradas em frutas, hortaliças, oleaginosas, azeite de oliva e alguns chás, como por exemplo o chá verde. Entre as substâncias antioxidantes, merece destaque a classe dos flavonoides, que são substâncias químicas
presentes em vegetais de cor roxa ou vermelha, como uva, maçã e morango, mas que também podem ser encontrados no chamate, no chocolate amargo, no café e até mesmo na cebola. Esse estudo observou que o consumo de flavonoides está associado a menor incidência de infecções do trato respiratório superior, provavelmente devido ao seu papel imunomodulador. Então, esse estudo ele sinaliza mais uma vez a importância de nós consumirmos os antioxidantes alimentares. Outro ponto a ser observado é a ingestão de calorias. Isso porque tanto o consumo elevado como o baixo consumo de calorias afetam negativamente a resposta imune. É importante salientar que, a longo prazo, não só a ingestão insuficiente de calorias prejudica a função imune, mas também a ingestão insuficiente de algum macronutriente específico, como proteínas, e até mesmo a deficiência de vitaminas e minerais. Por outro lado, o consumo excessivo de calorias a longo prazo está relacionado à obesidade, que também prejudica a função imune. Inclusive, pessoas obesas são mais propensas a desenvolverem diferentes tipos de infecções. Isso porque o tecido adiposo ele produz substâncias que levam a um quadro pró-inflamatório no nosso corpo. Então, observem na imagem, nós temos um indivíduo magro e ao lado um indivíduo obeso. E vejam que no indivíduo obeso, o tecido adiposo ele produz um maior número de substâncias pró-inflamatórias, as quais reduzem a resposta imune contra os vírus e aumentam o risco de complicações respiratórias. No caso da Covid-19, os estudos mostram que os obesos apresentam um risco maior de infecção grave, o que pode levar à necessidade de ventilação mecânica e morte prematura. É importante também garantir um aporte adequado de proteínas, isso porque a sua deficiência leva a prejuízos na função imune. As proteínas podem ser encontradas em carnes, ovos, leite e derivados, feijões e oleaginosas. Em relação às gorduras, nós devemos priorizar o consumo de gorduras insaturadas, especialmente o ômega 3, que é um tipo de gordura com potente ação anti-inflamatória e que pode ser encontrado em peixes como atum e sardinha e também em sementes de linhaça. Em relação aos carboidratos, nós devemos evitar os açúcares simples e priorizar o consumo de carboidratos complexos, presentes em alimentos integrais, os quais são ricos em fibras. Devemos observar também a ingestão de vitaminas. São vitaminas importantes para a função imunológica. A vitamina A, encontrada em fígado bovino ou em vegetais alaranjados, como a cenoura e a abóbora. A vitamina E, encontrada em óleos vegetais, abacate, castanhas e amêndoas. A vitamina C, a qual pode ser obtida mediante o consumo de frutas, especialmente frutas cítricas, como laranja, abacaxi, goiaba e manga, além de hortaliças. Vitaminas do complexo B, encontradas, por exemplo, em carnes e oleaginosas. E a vitamina D, encontrada, por exemplo, em sardinha, laticínios e cogumelos. É importante salientar que o consumo de suplementos dessas vitaminas não previne nem cura gripes, resfriados e a Covid-19. Dentre as vitaminas, eu destaco para vocês a vitamina D. Isso porque estudos mostram que a vitamina D tem a capacidade de combater danos pulmonares causados por inflamação. Além disso, sua deficiência é muito comum e está relacionada ao aumento de infecções respiratórias de origem viral. Apesar de ser encontrada em alguns alimentos, a sua maior fonte é por meio da exposição solar. Isso mesmo, o nosso corpo consegue produzir vitamina D a partir da exposição solar. A recomendação é 20 minutos de exposição ao sol diariamente. De forma semelhante, alguns minerais também exercem ação imunomoduladora. São eles o ferro, o zinco e o selênio. Os estudos têm mostrado que a deficiência desses minerais está relacionada ao aumento do número de infecções. Por sua vez, a ingestão adequada de ferro, zinco e selênio melhora a nossa resposta imunológica. Sabendo da importância das vitaminas e dos minerais para a resposta imune, vimos durante a pandemia um aumento do consumo de suplementos alimentares. Mas será que a suplementação realmente é necessária? É importante deixar claro que suplementos de vitaminas e minerais não previnem a Covid-19.
Além disso, nós podemos obter todos esses nutrientes por meio de uma alimentação saudável, variável e equilibrada. Portanto, não use suplementos sem orientação do médico ou do nutricionista, pois o excesso de vitaminas e minerais pode ser prejudicial à saúde. Você ainda tem dúvidas sobre esse assunto? Então, entre em contato conosco por meio desse WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, nos segue nas redes sociais. Obrigada e até o próximo vídeo.